A TV Globo teve acesso aos termos da delação do doleiro Lúcio Funaro, que envolve parlamentares do PMDB e o próprio presidente Michel Temer em esquema de corrupção. Os vídeos da delação foram tornados públicos ontem. Vamos a Brasília saber mais informações sobre o acordo fechado com a Procuradoria-Geral da República e já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes é o Vladimir Neto, que fala com a gente ao vivo. Vladimir, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, apontado como um dos operadores financeiros do PMDB, foi homologado no mês passado. E nele, Funaro se compromete a pagar uma multa de 45 milhões de reais em 10 parcelas semestrais, ou seja, ao longo de 5 anos. O Ministério Público Federal decidiu pedir uma pena unificada de 30 anos para o doleiro, mas com progressão de regime, Doni. Isso significa que, pelo acordo, o Funaro vai passar 2 anos na prisão em regime fechado, na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, e outros 6 em prisão domiciliar, mas com diferentes regimes. Os primeiros 2 anos sem poder sair de casa e com tornozeleira eletrônica, e os outros 4 com liberdade progressiva. O acordo, homologado pelo ministro Edson Fachin, prevê também a perda de todos os benefícios caso Funaro minta, esconda provas ou mesmo ou se voltar a cometer crimes, Mas mesmo nesse caso, as provas apresentadas por ele, inclusive os depoimentos, vão continuar válidas. Esses vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro foram publicados ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mas a TV Globo também teve acesso a eles. Veja alguns dos melhores trechos que separamos numa reportagem que preparamos para vocês. Ao longo de mais de 13 horas de depoimentos gravados em áudio e vídeo, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB, relata vários casos de corrupção que envolvem integrantes do partido. Só tinham vindo a público até hoje depoimentos transcritos. Agora, nos vídeos, Funaro conta mais detalhes de episódios que foram usados para embasar a denúncia feita contra o presidente Michel Temer por suspeita dos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Um deles foi a compra do silêncio do doleiro. Funaro conta como o empresário Joesley Batista monitorava o seu ânimo constantemente. Joesley e seu advogado Francisco de Assis propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva a fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente e Joesley e ao saldo credor que o depoente possuía junto às empresas do grupo JBS. E por outro lado, Joesley também se sentia seguro no sentido que o depoente não iria tomar nenhuma medida contra os interesses dele e de seu grupo, como eu já disse. Que o depoente sabia que Joesley monitorava o ânimo do depoente em cumprir o pacto de silêncio e fidelidade através de contatos com a esposa do depoente, que é amiga da esposa de Joesley, e de seus familiares que também eram amigos da esposa do depoente. Que esse monitoramento do ânimo do depoente também era feito por Francisco de Assis junto à irmã do depoente quando essa ia à sede da JBS receber os pagamentos mensais. Funaro disse que mandou um recado para Joesley Batista ameaçando fazer uma retaliação caso os pagamentos fossem interrompidos. Que foi informado por sua advogada que sua irmã Roberta confirmou que levou a Francisco de Assis outro recado dentro de uma caneta Bic no intuito de tranquilizar Joesley e Francisco quanto ao compromisso firmado entre o depoente e Joesley. Que caso os pagamentos fossem suspensos, o depoente iria estourar Joesley, ou seja, iria executar os títulos de crédito que tinha contra ele. E certamente o ânimo do depoente em delatar Joesley também aumentaria significativamente. Que, contudo, a opção da delação incriminaria não só Joesley, mas também uma série de pessoas, dentre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gabriel Chalita, Henrique Constantino, Michel Temer, de forma tangencial, dentre outros que fizeram negócios com o depoente. Funaro relata que o ex-ministro Gedel Vieira Lima também ligava para a esposa dele para saber se ele tinha a intenção de fazer delação premiada. Funaro, que estava preso e já negociava uma delação, orientou a esposa a continuar atendendo Gedel.
Ela tinha medo de estar ela sendo monitorada ou ele sendo monitorado. Poderia configurar isso aí, obstrução de justiça. E ela falou, acho que eu vou parar de atender ele. E aí eu falei, não pare de atender, porque senão aí ele vai achar que com certeza eu estou fazendo delação. Mas eu queria parar de atender os telefonemas. E eu instruí para não parar, que era para continuar atendendo normalmente. Isso aí não imputaria em obstrução de justiça, porque eles não tinham nenhum tipo de assunto, nenhuma conversa que ela pudesse ser implicada nesse tipo de assunto, mas para mim era como se ele estivesse querendo saber o que você está fazendo, não sei o quê, porque eu tinha noção, eu tinha um contexto amplo, ela tinha um contexto só para entender, local, entendeu? Depois que Gedel deixou o governo, Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu em março deste ano. Na conversa, Joesley disse a Temer que zerou suas pendências com Eduardo Cunha e assim o tirou da frente. Neste ponto, Joesley também disse que com isso conseguiu ficar de bem com Cunha. E então ouviu de Temer a frase, tem que manter isso, viu? Outro episódio relatado por Funaro foi a ida ao escritório de José Yunes, amigo de longa data e ex-assessor do presidente Michel Temer, para pegar R$ 1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Funaro diz que tem certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se o meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair com a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa. E ele afirmar que ele foi feito de mula pelo ministro Padilha, que ele não sabia que dentro da caixa tinha dinheiro, é impossível, porque nenhum doleiro vai entregar R$ 1 milhão no escritório de ninguém sem segurança. E ninguém vai mandar entregar um dinheiro, R$ 1 milhão para alguém sem avisar que está mandando entregar valores. O doleiro contou que atuou em várias operações de entrega de dinheiro para políticos, como Henrique Eduardo Alves, que foi ministro de Temer, e disse que também sabia que dinheiro chegava às mãos de Michel Temer através de um operador de Eduardo Cunha, Altair Alves. No caso do Henrique, eu não tinha problema nenhum em receber os funcionários dele dentro do meu escritório. Assim como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado com o Eduardo Cunha capitaneava em todos esses esquemas que ele tinha, ele dava um percentual também para o Michel Temer. Eu nunca cheguei a entregar, mas o Altair deve ter entregado assim, algumas vezes. Nesse depoimento, o procurador insiste em busca de mais detalhes. Você sabia que Michel, você mencionou que sabia que Michel Temer também recebia propina, por quê? Porque o que acontecia? O Altair às vezes comentava. O que ele comentava? Que tinha que entregar um dinheiro para o Michel. O escritório do Michel é atrás do meu escritório, entendeu? Funaro também dá mais detalhes sobre o esquema de corrupção montado na Caixa Econômica Federal e cita a divisão feita com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e com o ex-deputado Eduardo Cunha. O senhor pagou integralmente a parte do Cunha e ele... Como é que chegava a parte do Gedel? Aí era 60%, 65% para o Gedel, dependendo da operação, e o resto eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha. O doleiro Lúcio Funaro também deu detalhes de como o ex-deputado Eduardo Cunha atuou a pedido de Michel Temer para beneficiar empresas do setor portuário. Uma medida provisória criou novas regras para o setor e hoje há um inquérito sobre esse assunto em andamento no Supremo Tribunal Federal. Essa MP foi feita para criar uma reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o Grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. E o Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Eduardo Cunha conseguiu beneficiar o Grupo Libra, segundo o relato de Funaro. E o que acontecia? Pela definição dessa MP, o Grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê?
que ele tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. E o que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro dessa MP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita poderiam renovar seus contratos no setor portuário, desde que ajuizassem a arbitragem para discutir esse débito tributário. A defesa de Gedel Vieira Lima não vai se manifestar porque não teve acesso à delação. Os advogados de Henrique Eduardo Alves não quiseram comentar. A defesa de José Yunes disse que está processando Lúcio Funaro e que ele já faltou com a verdade e não tem credibilidade. Disse também que José Yunes já prestou todos os esclarecimentos logo que esses fatos ficaram públicos, tanto que jamais foi denunciado e sim arrolado como testemunha de acusação. A Caixa Econômica Federal afirmou que está em contato com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com as investigações. A defesa do empresário Joesley Batista e dos executivos do Grupo JF disse que a delação apresentada por eles esclareceu todos os pontos do esquema de corrupção e identificou os envolvidos sem nenhuma omissão. Sobre o Lúcio Funaro, os advogados da JF dizem desconhecer todos os métodos utilizados por ele e os políticos a quem ele repassava dinheiro. Nós não conseguimos contato com Altair Alves e o Grupo Libra. Lúcio Funaro também denunciou detalhes da negociação de medidas provisórias que teriam beneficiado empresas e de como a JBS pagou para ter vantagens no Ministério da Agricultura e para fortalecer Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. A reportagem é da Giovana Teles. Em vários depoimentos, Lúcio Funaro fala da proximidade dele com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Num trecho, Funaro explica como Cunha dominava mandatos de outros deputados e que era como um banco para os corruptos. O Eduardo, ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. Funaro contou também como era a articulação entre caciques do PMDB no Congresso para negociações de medidas provisórias. Esse esquema funcionava de que forma? Quando o projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso, como é que ocorria? Chegava... eles viam de que tema se tratava, quem tinha interesse nessa medida provisória ou nesse projeto de lei. Quais empresários poderiam ser quem tinha interesse, qual era o tipo de empresa, quem tinha interesse e via quem iria ser o responsável por chegar nesse empresário ou nessa empresa, isso quando a empresa não tinha área de relação institucional, porque normalmente podia acontecer isso aí também. E aí a própria empresa já chegava direto neles. Era comum a bancada negociar dentro da Câmara do Senado pagamentos, propinas em troca de aprovações, enfim, de qualquer medida legislativa? Era um fato que acontecia. Certo. Essa parte operacional era negociada por quem na Câmara? Normalmente, quem tinha o poder mais influência dentro da Câmara para esse tipo de negociação era o deputado Eduardo Cunha. E no Senado? Quem tinha esse poder no Senado? Quem fazia interface com ele no Senado era o senador Romero Jucá. Esses trechos das negociações de parlamentares em medidas provisórias serviram de base para a apresentação da segunda denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer e os ministros palacianos Eliseu Padilha e Moreira Franco. Na delação, Funaro disse também que a distribuição ilegal de dinheiro para deputados foi fundamental para a eleição de Eduardo Cunha à presidência da Casa em 2015 e que esse trabalho começou na campanha eleitoral de 2014. Uma das fontes que abasteceram esse esquema ilegal e milionário foi a JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Foram vários repasses no valor global de 30 milhões. Foi a eleição de 2014, 30 milhões? 30 milhões foi em 2014 ou foi relacionado à presidência da Câmara dele? Não, foi para... Na verdade, o Joesley trata o fato de modo errôneo. Foi para a eleição de 2014 dos deputados que o Eduardo queria apoiar para serem eleitos, para depois de eleitos votarem nele para a presidência da Câmara, entendeu ou não? Ele só financiou quem ele tinha certeza
que, quando eleito, ia votar nele para presidente da Câmara dos Deputados. Num dos depoimentos, Funaro disse que Joesley e Cunha indicaram o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, ainda no governo Dilma. De acordo com o delator, a intenção de Joesley era barrar concorrentes dele. Queria que proibisse a exportação de miúdos e despojos de boi por pequenos frigoríficos e também a venda de um medicamento contra vermes, a ivermectina. Qual foi a partida do ministro? O que ele solicitou como propina? Ele recebeu, no caso da ivermectina, 3 milhões de reais e no caso do despojo, 1,5 milhão de reais. Sobre as acusações de negociação de medidas provisórias, o PMDB declarou que delações estão sendo feitas sem que haja nenhuma comprovação e que a Justiça vai reconhecer a inocuidade delas. A defesa de Romero Jucá disse que o Instituto da Delação Premiada está cada vez mais desacreditado e que a palavra do delator tem que ser vista com todas as ressalvas. Antônio Andrade, ex-ministro da Agricultura, não se pronunciou sobre as denúncias. O Ministério da Agricultura afirmou que precisa de tempo para averiguar as providências tomadas na época da denúncia. Sobre as delações de Funaro, que basearam a denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ministro Eliseu Padilha declarou que vai se manifestar apenas nos autos. A assessoria do ministro Moreira Franco não retornou às nossas ligações. Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble